Caríssimos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, como eu sempre digo, frequentemente para falarmos de Deus, nós usamos analogias, imagens, comparações. E uma dessas imagens, uma imagem bastante cara à tradição bíblica, é a imagem do pastor. Quem, afinal de contas, é o pastor? Por mais que nós não tenhamos crescido num ambiente do campo, num ambiente agropastoril, todos nós temos uma ideia pelos filmes que assistimos ou pelas próprias passagens bíblicas que já lemos, nós temos uma ideia do que seja o pastor. O pastor é aquela figura que nos lembra o cuidado, a proteção, a cura. O pastor é aquele que conduz as ovelhas, que estabelece uma relação de intimidade com as ovelhas. Esta imagem é aplicada de modo especial a Deus. Então, o Deus que é pai, que é mãe, mas que sobretudo que é aquele que cuida, é aquele que conduz, é aquele que cura, é aquele que protege. Mas esta imagem também do pastor é aplicada a todos aqueles e aquelas que de alguma forma têm alguma responsabilidade sobre os outros. Isso em nível micro como macrológico, ou seja, tanto nas pequenas relações, como por exemplo no ambiente familiar, esta capacidade que os seres humanos deveriam ter, né, ou desenvolver de cuidar, de proteger, de conduzir, de curar, de ser instrumentos de cura, mas também no nível macrológico, tanto dentro do contexto religioso como político. Pensemos, por exemplo, nas lideranças religiosas daquela época e dos tempos atuais. Mas também no ambiente político, os reis, os governantes, todos estes e estas, eles são, vamos assim dizer, convocados a assumir na sua vida as características do bom pastor. E essa passagem ela é bastante atual, por quê? Porque a grande tentação nossa será sempre, quando nos é confiada uma missão de cuidado, de conduzir, a grande tentação vai ser de nos apacentarmos a nós mesmos. Aliás, essa é a crítica de Jeremias na primeira leitura deste 16º domingo do tempo comum. Jeremias faz uma crítica àquelas lideranças, né, aqueles líderes políticos e religiosos que ao invés de cuidar do povo, sobretudo daqueles que sofrem, daqueles que são mais vulneráveis, eles acabam apacentando a si mesmos, acabam satisfazendo os seus próprios interesses. E o que é pior, né, de modo especial no nosso contexto atual, as pessoas, sejam elas líderes religiosos ou políticos, que usam o nome de Deus, que usam a Bíblia para legitimar aquilo que é ilegitimável, aquilo que fere a dignidade humana, de modo especial quando, usando a palavra de Deus, usando o Evangelho, inclusive, incitamos à violência, incitamos à discriminação, ao preconceito, à exclusão. Essa palavra de Jeremias, né, de que Deus vai suscitar, então, um pastor que vai apacentar o seu povo, se realiza de modo sublime, né? O ápice da realização dessa promessa é o próprio Cristo, que se identifica no Evangelho de João como o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, ele só se preocupa com o dinheiro, com seus próprios interesses. Mas o pastor é aquele que estabelece, como eu dizia, uma relação de intimidade com as ovelhas, que conhece as ovelhas, que se importa com as ovelhas. E é justamente isso, quando Jesus olha aquela multidão que está ali ao seu redor, ele tem compaixão, ele se compadece, ele, nós diríamos, ele tem uma empatia profunda. Aliás, esta é uma das virtudes que tanto nos falta nos tempos atuais, a nossa capacidade de nos colocarmos na pele do outro. Isso dentro do ambiente familiar, isso dentro do ambiente corporativo, isso na sociedade. Falta muito essa nossa capacidade de nos colocar no lugar daquele que sofre. Ora, se nós não formos capazes de ter compaixão, de misericórdia, o ambiente onde nós estamos acaba se tornando um inferno, porque onde não há solidariedade, onde não há cuidado, onde não há cuidado mútuo, preocupação mútua, nós acabamos por cair numa espécie de idolatria de nós mesmos, numa ganância, no egoísmo, num ciclo de vícios que acaba causando a morte do nosso interior, causa a falta de sentido para a nossa vida. Então Jesus sente compaixão. Quando nós nos dizemos discípulos de Jesus, o grande ideal da nossa vida deve ser o quê?
também nos revestirmos das características do bom pastor, ou seja, não só nos deixarmos ser cuidados, tocados, conduzidos pelo bom pastor, mas nós também, pela fidelidade a esse pastor, também nós assumimos em nós. Não importa, né, qual seja a nossa missão, se sou pai de família, mãe de família, se sou padre, se sou bispo, religioso, religiosa, se sou um político, se eu sou um líder religioso ou político, assumir em mim, assumir em nós as características do bom pastor, o cuidado, a proteção, o carinho, né? Conduzir por sendas seguras, proteger, não de forma paternalista, não, mas levando as pessoas a florescerem, levando as pessoas, ajudando as pessoas a descobrirem o seu próprio caminho, para que elas também possam assumir nas suas vidas as características do bom pastor. Boa semana a você, que Deus abençoe você e sua família.